Olá! Para este trabalho, nos foi solicitado a criação e resolução de um exercício, mas nosso grupo foi além e criou, e aqui teremos a resolução de 3 exercícios, todos sendo relacionados à função de primeiro grau. André Luiz, homem de 1,80 m, consultou-se com uma nutricionista e que, devido ao seu peso de 120 kg, o recomendou uma dieta visando déficit calórico e perda de 4 kg por semana. A partir deste contexto, cria uma função linear que possui o valor inicial e taxa linear. Aqui para a resolução, como podemos ver, temos a função f de x igual a c mais ou menos a vezes x, que é a fórmula utilizada para qualquer função de primeiro grau. Colocamos aqui os dados utilizados no enunciado. Então, f de x é igual a 120, que é o peso de André Luiz, menos 4, que é a quantidade em quilos que ele vai perder por semana, vezes x sendo o número de semanas. Ao lado aqui temos o cálculo para todos os pesos que ele vai ter durante esse processo de peso, de déficit calórico. Então, aqui temos a função 120 menos 4 vezes 1, 120 menos 4 vezes 2, e assim por diante, para formar o gráfico do déficit calórico de André Luiz. Aqui, como resposta, temos C igual a 120 kg, que seria o valor inicial, e A igual a menos 4 kg por semana, que é o valor que ele vai perder. Para o segundo exercício, utilizamos a opção 4 de exercício. Com base nos dados utilizados no exercício anterior, imagine que após André Luiz atingir o seu peso ideal, ele começa a fazer musculação e ganha 0,6 kg de massa magra por semana. Assim, obtenha visualmente o P entre duas funções lineares. A primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular esse exercício é descobrir o peso ideal do André Luiz, que aqui, como podemos ver na fórmula, peso ideal igual a IMC ideal vezes estatura ao quadrado. IMC ideal a gente utiliza 21,75, que é um número intermediário entre 18,6 e 24,9 na tabela de IMC. E segundo a classificação, esse seria o peso ideal para qualquer indivíduo realizando este cálculo. E estatura ao quadrado, sendo que André Luiz tem 1,80 m de altura. Aqui podemos ver a célula aberta com os cálculos. Então, 21,75 vezes 3,24, que seria 1,80 ao quadrado. Podemos ver assim que o peso ideal de André Luiz é 70,47. Ao lado, aqui, o segundo passo para calcular o exercício, que é montar a função para perda de peso e ganho de massa. Então, f de x é igual a 120, que é o peso de André Luiz, menos 4, que é o quanto ele vai perder por semana, em quilos, e x sendo o número de semana. Mesma coisa para a função de baixo, f de x é igual a 70, mais ou menos sendo o seu peso ideal, mais 0,6, que é o tanto de massa magra que ele vai ganhar, e x sendo o número de semana. Abaixo podemos ver todos os cálculos para montar o gráfico. Então, aqui, utilizando a função 120 menos 4 vezes 1, 120 menos 4 vezes 2, 120 menos 4 vezes 6, vezes 3 e assim por diante, até a 13ª semana. Ao lado, a segunda função para ganho de massa, então 70 mais 0,6 vezes 1, 70 mais 0,6 vezes 2, e assim por diante, também até a 13ª semana. Esses dados foram utilizados para montar a tabela, como podemos ver aqui. Então, conseguimos chegar na resposta que o ponto de equilíbrio é mais ou menos 11,76, que está circulado aqui no gráfico. Então, a explicação da resposta seria: as linhas se cruzam aproximadamente na semana 11, quando André Luiz estará com mais ou menos 76 quilos. E é o que a gente pode ver aqui no gráfico, semana 11, com mais ou menos 76 quilos, esse sendo o ponto de equilíbrio, achando assim a resposta do exercício.
Para o terceiro exercício, utilizamos a opção 5 de exercício. Após a consulta com o nutricionista, André Luiz a indicou para um de seus alunos que, preocupado com a alimentação, marcou um horário também. Na consulta, a nutricionista de André Luiz indicou uma dieta visando superávit calórico, onde ganharia, assim, 2 quilos por semana, somando seus 60 quilos. Com base nos dados acima, calcule o PE entre duas funções. Com os dados do enunciado, nós conseguimos formar duas funções, o que é a primeira etapa para a resolução desse exercício, que seria montar a função de André e a função do aluno. A função se repete igual os outros dois exercícios, f de x igual a 120 vezes 4, menos 4 vezes x, e a função do aluno, f de x igual a 60 mais 2 vezes x, porque ele pesa 60, terá uma dieta de superávit calórico, ganhando 2 kg por semana, e vezes x sendo o número de semanas. Aqui temos os cálculos para chegar no x, sendo o ponto de equilíbrio, né, igualando os lados, 120 menos 60, igual a 4 vezes 4x mais 2x. E aqui toda a resolução do exercício. Achando assim o XPE igual a 10. Depois, vamos substituir este valor nas funções de André e do aluno. Então, 120 menos 4 vezes 10, que antes era x, igual a 80. Podemos ver aqui também na célula. Mesma coisa para o aluno. Então, 60 mais 2 vezes 10. Aqui o cálculo na célula também aberto aqui. E assim podemos criar o gráfico, que podemos ver aqui, circulado também, o ponto de equilíbrio, onde as duas retas se cruzam. E assim eles terão, neste momento, o mesmo peso. E aqui a resposta, x sendo o ponto de equilíbrio igual a 10, ambos tendo o mesmo peso. E aqui no gráfico, circulado também, para uma melhor visualização do resultado, quando eles terão o mesmo peso.